diz a palavra: fará ele concertos contigo, ou tomarás tu por escravo para sempre? Agora, por favor, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Marcos, capítulo 16 e versículo 17. Leia em bom e alto tom, como está na tradução da sua Bíblia. Glória a Deus. Porque não tem como celebrar a Santa Ceia e não se falar de traição. Porque foi no dia de Santa Ceia que o nosso Cristo foi entregue na mão de sacerdotes para serem condenados. Os primeiros que condenaram Jesus foram os religiosos, sumos, a alta hierarquia de Jerusalém. Por favor, Marcos 16, 17, quem encontrou? Eu vou contar até 13 e você lê como está na tradução da sua Bíblia, amém? 1, 2, 3. Continue. Glória a Deus. Muito obrigado. Poderia sentar. Amados, escute isso aqui que eu quero ser bem sucinto, porque nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor daqui a pouco. Escute isso aqui. Deus, todo soberano, se alimenta de uma coisa. Aprenda isso comigo: adoração. É uma coisa que Deus precisa para se alimentar, para ficar forte, é da nossa adoração. Deus não precisa de nada nosso, senão a nossa adoração, o nosso reconhecimento que Ele é Deus. Mas a grande questão, que Deus sempre está, a Bíblia é bem clara, quando diz assim que Deus é Espírito. Mas uma coisa interessante que Ele fala, que uma coisa Ele procura, os verdadeiros. A Bíblia diz que Ele procura, porque você está procurando é porque não está fácil. Você não procura aquilo que está visível, você procura aquilo que não está fácil. Então nesta manhã, Deus não está procurando porque Ele está aqui neste lugar e Ele já encontrou diversos adoradores aqui. Mas um belo dia, Ele criou um grande ser. E esse ser, Ele chamou de Luzbel. Traduzido para o grego, significa bela luz. Quando Ele criou esse anjo, a Bíblia nos fala que Ele criou pedras afogueteadas, criou lindos minerais, apóstolo Nunes. Olhando para aquele elemento, Ele disse: foi o anjo mais perfeito que eu já fiz. No que Deus fez aquele homem, aquele anjo, aquele ser angelical lindo, perfeito, uma coisa eu aprendo aqui na palavra: mais tarde Ele tentou ficar igualmente àquele que Ele adorava. Escuta isso aqui. Nós vimos em Mateus, em Marcos 16, Jesus falou: sinais seguirão aos que crerem. Quantos sinais? 5. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão na serpente, se beber água mortífera não fará dano algum, e se por as mãos sobre enfermos ficarão curados. Jesus falou de 5 sinais sobre a igreja. A igreja tem 5 sinais de Cristo. Satanás armou 5 laços contra nós. Escuta isso aqui. Assim como Cristo deu 5 sinais para a igreja, Satanás armou 5 ataques para nós. Escuta isso aqui. Qual foi o primeiro ataque do diabo? Escuta isso aqui. Quando Deus o criou e ele adorava a Deus, ele desejou ser igualmente a Deus. Esse foi o primeiro ataque. Primeiro ele atacou Deus no seu trono. Atacou Deus com tanta violência que levou até essa parte dos anjos de Deus. Observe como esse inimigo chamado Leviatã é um demônio que tem cauda. E a Bíblia nos revela no capítulo 12 de Apocalipse que Satanás com a sua cauda levou até essa parte das estrelas. Analise isso com a cauda. É por isso que a Bíblia diz que você não é cabeça. A Bíblia diz que você não é cauda, você é cabeça. Porque cauda é arma de traidor para atrair o seu líder. Traidor usa cauda. E homem de Deus, mulher de Deus, usa a cabeça. Aleluia! Escute isso aqui. O Leviatã é um demônio no mundo espiritual, que se você olhar no livro 41 de Jó, no capítulo 41 de Jó, Jó descreve com uma hipérbole, com uma semântica muito pesada, uma figura de linguagem muito pesada sobre esse demônio. Quando eu olho no século XI, o frade Tomás de Aquino, um grande teólogo da Igreja Católica, ele diz: Leviatã é um demônio que opera por meio da inveja.
Deus vai usando aquele líder, vai criando ele, vai preparando ele. Mas você também, por teu coração em Deus, também prepara outros líderes. E você está suscetível a ser traído por aquele que você mais abraça. Você está sendo suscetível. Escuta isso aqui. Você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, trabalha com o seu pastor, trabalha com o seu bispo, pelo amor de Deus, não entra na onda de Leviatã. A onda dele é trair líder. Entenda isso. A onda do Leviatã é trair seu líder. O Leviatã, ele trabalha o seguinte: primeiro, ele esquematiza para conseguir ganhar um povo. Primeiro, ele quer ganhar a atenção de alguns. O inimigo de nossas almas, o primeiro, escuta isso aqui, a primeira traição, quem sofreu foi Deus. Ah, pastor, você tem que ser seletivo. Ah, queridos, Deus é seletivo? É, mas o anjo mais perfeito traiu. Jesus foi seletivo? Foi, mas aquele que tomava conta da tesouraria dele foi quem o traiu. Você está entendendo a questão? Lampião foi seletivo? Foi, tinha um bocado de cangaceiro, mas quem entregou ele foi o braço direito dele. Você não está entendendo? Vamos falar da história também. Eu conheço um pastor lá no Rio de Janeiro, não vou dizer aqui o nome. Vocês conhecem a história dele? Eu converso com ele pelo WhatsApp. Quem traiu ele foi o vice dele. Chegou a levar ele quase até para a cadeia, ainda pegou a cadeia. Todo mundo conhece essa história aqui. Ainda foi acusado de pedofilia, estupro e tudo mais. Hoje está solto, está lá. Mas o traidor, chamado Rogério, foi quem traiu ele, o vice-líder dele. Todo mundo conhece essa história aqui da Assembleia de Deus nos últimos dias lá do Rio de Janeiro. Observe que os grandes líderes sempre são traídos pelas pessoas que eles mais amam, que é pela pessoa que ele investiu, que ele trabalhou nela. Deus trabalhou mais e investiu naquele anjo. Foi aquele anjo que traiu Deus. Queridos, escuta isso aqui. São 5 ataques que Leviatã tem contra Deus. 5 ataques. O primeiro ataque foi no trono. Escuta isso aqui. O primeiro ataque foi no trono. Onde foi o primeiro ataque? No trono. Quando ele atacou o trono de Deus, ele conseguiu levar a terça parte do trono de Deus. Observe que ele não brinca. Ele levou a terça parte. Qual foi o segundo ataque do Leviatã? Quando Deus viu que foi traído, Deus agora fez esse menino lindo para tocar, fez aquela menina linda para cantar, fez esse homem lindo para falar. Deus fez a mim e a você, colocou aonde? No jardim. Qual foi o segundo ataque? Enquanto o homem estava culpado, quem ele foi atacar? A mulher. Observe o segundo ataque. Ele fez com que a mulher desacreditasse no que Deus disse: não toque nesse fruto, porque no dia que você tocar, você vai morrer. Ele tirou o medo dela de temer a Deus. O segundo ataque no jardim do Éden. Qual foi o terceiro ataque? Israel, nação santa. Deus disse: não terás outro Deus além de mim. Foi o que Deus mais pediu a Israel. Quando Moisés sobe no monte para orar, falar com Deus, a primeira coisa que Israel faz? Um bezerro de ouro. Terceiro ataque. Escuta isso aqui. Qual é o quarto ataque de Leviatã? Jesus agora vem na terra, prepara um corpo de discípulos. No meio desses 12, Leviatã toma o coração de um, Judas. Esse é o quarto ataque. Observe que ele sempre atacando Deus naquilo que Deus faz de perfeição. Primeiro ataque no trono, levou a terça parte. Segundo ataque, atacou Eva. Terceiro ataque, fez Israel fazer um Deus. Quarto ataque, o diabo botou no coração de Judas a traição. O quinto ataque, a igreja do Senhor. Este é o quinto ataque do Leviatã. Escuta aqui, Jesus falou: os sinais seguirão aos que crerem. 5 são os sinais, 5 são os ataques do diabo contra Deus. O que eu quero dizer para vocês, igreja do Senhor, o que eu quero dizer para vocês que são homens e mulheres de altar, homens e mulheres que ajudam a fazer a obra, escute isso aqui: há um demônio que fica perto de mim e de você, se você não vigiar. Eu lhe ponho no capítulo de Crônicas, capítulo 21, que Davi era homem segundo o coração de Deus, mas Satanás seduziu e usou a boca de Davi para contar o povo, para dizer: eu ganho as guerras porque eu tenho 1.300.000 soldados. Eita Deus, aleluia. Davi encheu o coração. A Bíblia diz claramente: Satanás seduziu a boca de Davi. Aquele homem que fazia lindos hinos para Deus, tocando a sua harpa, Satanás também seduziu a boca dele. Aleluia, Deus. Você também não corre, queridos. Você também está suscetível.
Ao diabo tocar na tua boca, no teu lado, para se levantar contra teu líder. 5 são os ataques de Satanás contra Deus. 5 são os sinais que Deus entregou à igreja, ou colocou à igreja. O que eu quero te dizer nesta manhã é o seguinte: Leviatã, ele é o roubador. Escute isso. É o roubador de honra. É ele que tira dentro de você a vontade de honrar o seu líder. Quando você dá a palavra que vai honrar, ele vai fazer de tudo para que você faça um ódio, uma raiva, uma inimizade, e você não cumpra a sua palavra. Um dia eu dei uma palavra que honraria uma pessoa até o final dos dias. Quando eu vi que Satanás levantou-se para tentar desfazer da minha palavra, eu preferi recuar diante das provocações. Por quê? Porque eu dei uma palavra lavando os pés de uma pessoa, beijando os pés, dizendo: vou lhe ser fiel até o último dia da sua vida. Mas eu vi que Satanás trabalhou de uma forma para que eu quebrasse essa aliança. Não, eu falei: eu quebrar não. Eu prefiro, queridos, por amor, faço como José. Lembra de José? Quando José soube que Maria estava grávida, o que ele fez? No meio da madrugada, fugiu para não difamar Maria. Isto é amor. José se recuou e disse: eu amo essa mulher, não posso difamá-la. Se difamar, ela vai morrer apedrejada. Eu prefiro fugir. Eu estou na posição de José, apóstolo. Eu estou na posição de José, meu pai, apóstolo. Para não difamar Maria, José se recuou, bispa. Senão você está concordando com o seu pastor, com o seu bispa. Não fala a mesma língua, pelo amor de Deus, peça a bênção. Sai debaixo da bênção, mas não difame. Não seja usado por Leviatã. Bom seria que você não quebrasse a aliança. Bom seria. Mas se não consegue mais falar a mesma língua, peça a bênção. Ajoelhe-se. Seja como um homem e mulher de Deus. Se você vai voltar outros dias para cantar, para pregar, porque saiu de parte de bênção. Está entendendo a questão? Por amor a Maria, José recuou. Foi covarde? Não. Para não difamar. E o que está acontecendo no século presente? Leviatã está ganhando os líderes. Primeiro passo, lá em Mateus capítulo 24, no versículo 10, diz: Mateus capítulo 24, versículo 10: o projeto de Satanás é escandalizar, trair e odiar. Satanás tem usado o projeto dele dentro da igreja: escandalizar, trair e odiar. E há aqueles que ainda vão atrás da rabada de Leviatã. Eu sei que hoje é uma santa ceia do Senhor, mas eu vim falar aqui para ministros. Eu não vim falar para qualquer tipo de gente. Eu vim falar para homens e mulheres de Deus com chamada para o altar. Chamada para o altar e você ser prejudicado, mas não trair seu líder. Porque a tua história vai ter um registro de traição. A tua história você pode... Deus não vai te abandonar, não. Pode ter certeza que Deus não te abandona em alguns casos. Se houver arrependimento na música, mas a mancha da traição fica. Alguns casos, se você quer sair da sua igreja, está congregando com o seu bispo, com o seu apóstolo, com o seu pastor, sai debaixo de bênção. Bom seria que você não quebrasse a aliança, mas se não dá mais, Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, capítulo 13 de Atos. 2 homens aspirantes ao apostolado. Quando Deus viu que Paulo, Saulo e Barnabé eram homens letrados, eles conseguiriam viajar para muitos lugares. Saulo era um homem formado, Barnabé é outro doutor. Saulo e Barnabé eram doutores. Pode olhar na Bíblia no capítulo 13 de Atos, que você vai encontrar Saulo e Barnabé sendo chamados de doutores. Quando o Espírito Santo usou a boca de profetas e disse: apartar para mim Saulo e Barnabé, porque eu tenho uma grande obra para eles. Saulo e Barnabé se apartaram, claro. O Espírito Santo mandou que eles fossem fazer a obra, eles foram. Se você olhar a história de Saulo, a história do Saulo se tornou Paulo depois do apostolado. Muito bonito, um homem que pregou na Ásia, na Europa, um homem que chegou até a Espanha, ele chegou a vir. Escuta isso aqui. Barnabé ficou para trás? Não, morreu na cidade de Coromandel, na Índia, todo gravado de flecha, para não negar Jesus. Quando disseram para ele: larga esse Jesus. Nada, eu morro, então você vai morrer. Lá na Índia. Escuta isso aqui. Um dia Saulo e Barnabé não se entenderam mais. Os senhores conhecem a Bíblia, os senhores sabem disso aqui. Saulo e Barnabé eram homens de Deus, eram apóstolos, fizeram obra, fizeram, fundaram a igreja, fundaram.
Construíram igreja, construíram. Ganharam os líderes, ganharam. Mas quando os dois não se entenderam, disseram: ó Paulo, não tenho mais como andar contigo, tu vai para lá, eu vou para cá, mas continuamos servir a Deus. Então não é pecado você, queridos, o que eu quero dizer aqui é uma palavra que poucos líderes, coitados, não concordam, porque quebrar aliança dói, é uma dor muito grande. O divórcio de pastor e obreiros é uma dor forte. Eu prefiro que não haja a quebra da aliança. Mas se não está falando a mesma língua, não deixa Satanás estar dentro da igreja e você pirraçando o seu líder e sua líder. E às vezes o inimigo, escuta aqui. Aqui é um culto convencional, um culto para ministros. Eu não vim pregar aqui para ninguém tem engolido. Eu vim pregar para quem aguenta comer jabá e mocotó. Escute isso aqui. Às vezes está dentro da igreja, está junto com o seu líder, mas está com o espírito de pirraça dos infernos. Quer ver o diabo se manifestar? Faça uma reunião de obreiros e trate uma coisa na igreja. Parece que o diabo corre na boca dos obreiros, porque na hora de resolver um problema, e queridos, acabou a paz, acabou a união. É um briga-briga, é um fala-fala. Um entra com um assunto, outro entra com outro. Acaba o Espírito de Deus. Parece que aqueles homens, aquelas mulheres que cantavam, que adoravam, Satanás cuspiu na boca na reunião do obreiro. Olha aí, Deus. Me mostra um pastor aqui que já fez uma reunião do obreiro e não viu um bafafá. Me mostra um aqui. Me mostra. Se alguém não acontecesse no seu ministério, parabéns para você. Lá ninguém está lhe perturbando. O que eu quero dizer nesta manhã, assim como Jesus promulgou 5 sinais para a igreja, o diabo também armou 5 ataques para Deus. O primeiro ataque no trono, ele foi tão perspicaz que o primeiro ataque foi no trono, ele foi direto na base. Bicho nojento, viu? Rabudo nojento. Foi logo na base. Feriu a base, levando até essa parte. Todo traidor tem que levar uma recompensa. E foi o que ele fez. Ele